Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Bruna e no vídeo de hoje estarei abordando a temática sobre a organização da Justiça do Trabalho. Quem nunca teve um processo na Justiça do Trabalho, não é mesmo? Você pode conhecer alguém que já tenha tido um processo na Justiça do Trabalho ou até que esteja ainda em trâmite processual. Eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje quais são os graus de jurisdição que nós temos na Justiça do Trabalho. Vou explicar também para você o que é que acontece com o seu processo assim que ele é protocolado, para onde ele vai, certo? Vou explicar para você onde é que vai ocorrer suas primeiras audiências de trabalho, se você vai precisar levar testemunhas ou não. Então, todos esses aspectos nós iremos abordar hoje, tá certo? Primeiro eu quero explicar para vocês o que é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho nada mais é do que um ramo do direito, a qual ele julga ações decorrentes das relações de trabalho, certo? Entre empregados e empregadores. Então, compete a esse ramo específico, que é a Justiça do Trabalho, certo? Nós temos o primeiro grau de jurisdição, que é composto pelas varas do trabalho. Então, por exemplo, aqui em Aracaju nós temos 15. Aqui em Sergipe nós temos 15 varas do trabalho, sendo 9 delas aqui na capital, em Aracaju, e 6 delas no interior do estado. Esse número ele pode variar de acordo com cada cidade, com cada estado, a depender da quantidade, né, estabelecida de varas pelo Poder Judiciário do seu estado. Certo? Outro ponto importante sobre as varas é que as varas, elas possuem um juiz monocrático, ou seja, um juiz singular, que ele é o responsável por aquela vara do trabalho, certo? Outro ponto importante é, nas varas do trabalho, é para onde o seu processo é encaminhado assim que ele é protocolado. Certo? O advogado protocola o processo, a reclamação trabalhista, e o processo ele vai ser distribuído eletronicamente para uma das varas do trabalho do seu estado ou da sua região. Tá certo? Então, essas audiências, quando ocorrem na Justiça do Trabalho, né, na vara do trabalho, ela podem ser uma audiência una ou ela pode ser uma audiência repartida. O que é isso? A audiência una é quando todos os atos do processo, ele ocorrem no mesmo dia. Certo? Então, todos os atos do processo, ele vai ocorrer ali no mesmo dia. A oitiva das partes, a instrução processual, certo? Então, eles ocorrem no mesmo dia. Neste caso, o que acontece? É uma forma de celeridade maior que nós temos aqui também na Justiça do Trabalho. Já a audiência, quando ela é repartida, é porque se diz que os atos eles foram fracionados, ou seja, primeiro tem a primeira tentativa de conciliação, depois tem a oitiva das partes, para depois ter a instrução processual, e isso são em audiências separadas, repartidas, certo? Assim que o advogado ele protocola o seu processo na Justiça do Trabalho, ele também deve estar atento ao valor da sua causa, porque é o valor da sua causa que vai decidir qual rito que o seu processo irá tramitar. Se vai ser no rito ordinário ou se será no rito sumaríssimo, tá? Então, o rito ordinário são para aquelas causas que o valor da causa é maior do que 40 salários mínimos. Então, o rito ele é ordinário. E se for o rito sumaríssimo, o valor da sua causa não atingiu 40 salários mínimos, é até 40 salários mínimos, certo? Diante disso, depois que você protocola, que você sabe que seu processo já foi encaminhado para uma vara do trabalho, que você sabe se a audiência vai ser una ou repartida, o que é que acontece? O seu advogado vai te instruir quantas testemunhas ele vai precisar para o seu processo. Se o seu processo for pelo rito ordinário, você tem direito de levar até 3 testemunhas. Mas se o seu processo for pelo rito sumaríssimo, você deve levar até 2 testemunhas, certo? Então, dentro também dessas varas do trabalho, nós temos a questão das corregedorias. Certo? Na Justiça do Trabalho como um todo, tem corregedorias. O que são corregedorias? São órgãos de apuração, né? São órgãos que apuram, na verdade, faltas disciplinares praticadas por juízes monocráticos no andamento do processo, tá? Então, podemos ter aí uma corregedoria geral, que está lá no TST. Eu vou chegar no TST para explicar a vocês, que é o Tribunal Superior do Trabalho, a instância extraordinária da Justiça do Trabalho. E pode ter também uma corregedoria regional, que está dentro do TRT. Certo? Então, espero ter esclarecido um pouquinho para vocês sobre o que é vara do trabalho. Vara do trabalho está no primeiro grau de jurisdição e o responsável pelas varas é um juiz monocrático, um juiz singular, certo, gente? Vou passar agora para o segundo grau de jurisdição. Então, veja, é como se fosse uma escadinha mesmo. No primeiro grau nós temos as varas do trabalho, no segundo grau nós temos os TRTs. O que é o TRT? É o Tribunal Regional do Trabalho, certo? Todo o estado, ele possui o seu Tribunal Regional do Trabalho, certo? Com exceção de São Paulo, que ele tem
dois tribunais regionais do trabalho, que está localizado na 2ª região e na 15ª região, tá? Então, veja, em Sergipe, por exemplo, o TRT daqui, ele está localizado na 20ª região. No nosso TRT daqui de Sergipe, nós temos 8 desembargadores dividido em 2 turmas, certo, gente? Então, assim, o número de desembargadores, ele também vai variar de acordo com a quantidade de volume de processo do seu estado, da sua região, certo? Então, isso pode estar sempre sendo alternado. O TRT, na verdade, ele visa julgar recursos, né, interposto contra aquelas decisões que vieram das varas. Lembra que as varas é o primeiro grau de jurisdição? O juiz da vara, ele vai proferir sentença. Então, se você é reclamado e está insatisfeito com a sentença proferida por um juiz monocrático, você pode sim ingressar com um recurso chamado recurso ordinário para o TRT. E o TRT, ele vai apreciar esse recurso, certo? Então, é importante a gente falar também que todos os desembargadores dos TRTs do nosso país são nomeados pelo presidente da República, após uma apreciação de uma lista tríplice que é enviada pelo próprio TRT, pelo próprio Tribunal Regional, certo? Vejam bem, o número mínimo estabelecido pela nossa Constituição, lá no artigo 111, diz que são de 7 desembargadores e no máximo de 8 desembargadores. Porém, esses números, como eu acabei de falar para vocês, eles podem variar de acordo com o volume de processos, né, de cada TRT, de cada região. Certo, gente? E aí, vejam, no nosso Brasil, como eu falei para vocês, nós temos 24 tribunais regionais, sendo que todos eles, né, possuem uma região. Por exemplo, a primeira região está no Rio de Janeiro, a segunda região em São Paulo, a terceira região, Minas Gerais, a quarta região, Rio Grande do Sul, a quinta região, Bahia, a sexta região, Pernambuco, a sétima região, Ceará, a oitava região, Pará e Amapá, a 9ª região, Paraná, a 10ª região, Distrito Federal e Tocantins, a 11ª região, Roraima e Amazonas, a 12ª região, Santa Catarina, a 13ª região, Paraíba, a 14ª região, Acre e Rondônia, a 15ª região, São Paulo. Então, veja, São Paulo tem 2 regiões, tanto a 2ª região como a 15ª região, tá? A 16ª região, o Maranhão, a 17ª, Espírito Santo, a 18ª, Goiás, a 19ª, Alagoas, a 20ª região aqui, Sergipe, certo? A 21ª região, o Rio Grande do Norte, a 22ª região, Piauí, e a 23ª região, Mato Grosso, e a última região, que é a 24ª região, Mato Grosso do Sul. Então, essa fica a distribuição dos TRTs por todo o território nacional, certo? Lembrando que esse é um órgão de suma importância para a Justiça do Trabalho, porque ele visa dirimir aqueles conflitos, né, oriundos com aqueles recursos que já foram oriundos lá das varas. Contra uma decisão da vara, cabe um recurso ordinário para o TRT, certo, gente? E aí, veja, nós chegamos agora na instância extraordinária, que é também conhecida como nosso Tribunal Superior do Trabalho, TST, que está localizado em Brasília, certo? Então, o TST, como eu acabei de falar para vocês, ele é composto por 27 ministros. Todos os ministros do TST, eles possuem a vitaliciedade desde a sua posse. Tá? Então, são garantias da magistratura, né? A vitaliciedade, redutibilidade e inamovibilidade. Então, eles adquirem a vitaliciedade desde a sua posse, tá? E os ministros do TST, assim também como os desembargadores dos TRTs, eles são nomeados pelo presidente da República. Vejam a diferença. Agora, no TST, todos os ministros, eles são nomeados pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal, certo? O TST, ele tem a função primordial de uniformizar as jurisprudências, né, como também de julgar alguns recursos específicos. Por exemplo, um recurso de revista, então é julgado pelo TST, tá certo? Dentro do TST, ele é dividido em seção, subseção e as turmas. As seções e subseções, elas são divididas por matérias. Por exemplo, a SDI e a SDC. Certo? Já as turmas, existem dentro do TST 8 turmas e cada turma com 3 ministros. Então, recapitulando aqui, nós aprendemos hoje que nós temos os graus de jurisdição, primeiro e segundo grau de jurisdição e a instância extraordinária na Justiça do Trabalho. No primeiro grau está quem? As varas do trabalho, presidida por um juiz monocrático. É ali que acontece todas as audiências, toda a fase de instrução do seu processo e é dali que vai sair uma decisão chamada de sentença. Se você não está satisfeito com a sentença que saiu da vara do trabalho, o que é que você pode fazer? Recorrer para o TRT. O TRT é o segundo grau de jurisdição,
cabe um recurso ordinário lá no TRT. O TRT ele é composto por desembargadores e esse número de desembargadores eles vai variar de acordo com a região a qual o seu TRT está localizado e também de acordo com a quantidade de volume de processo da sua região, certo? Outro ponto muito importante do TRT, assim como o TST, é que a nomeação dos desembargadores e dos ministros ela é feita exclusivamente pelo presidente da República. A diferença está que no TRT deve-se apreciar primeiro uma lista tríplice e lá no TST não. Lá vai ser após a aprovação do Senado Federal, tá, gente? E aí nós vimos que no Brasil possui 24 TRTs e que tem a exceção de São Paulo, que ele tem 2 TRTs. Ele tem o da 2ª região e ele tem o da 15ª região, tá? E Sergipe está localizado na 20ª região, certo, gente? Outro ponto importante para vocês, eu falei também sobre a instância extraordinária, que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho, que está localizado lá em Brasília. Né? E aí lá no TST ele vai tentar uniformizar jurisprudência e julgar recursos específicos, como eu citei para vocês o caso do recurso de revista. Contra uma decisão do TRT, cabe um recurso de revista para o TST, que é a instância extraordinária, tá? Existem no TST 27 ministros, também nomeados pelo presidente da República, que eles têm a vitaliciedade desde a sua posse. TST é dividido em seção, subseção e turmas. Seção e subseção é dividido por matérias, SDI ou SDC. E as turmas são 8 turmas com 3 ministros cada. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Deixe os seus comentários aqui embaixo. Se inscreve no meu canal do YouTube. Curte também o meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, passa a me seguir que eu vou estar sempre disponibilizando dicas jurídicas importantes para todos vocês. Um grande beijo da doutora Bruna Alves. Beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.